Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e somos dele. Somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas portas com ações de graça e em seus átrios com louvor. Dai-lhe graça e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Amém? Saber que foi Ele quem nos fez, Ele que nos formou e nós somos dele. Eu sou tua, Senhor, completamente tua. Você pode agradecer a Deus, você pode agradecer a Ele por Ele ter escolhido você. Alguns aqui desde a infância, alguns o Senhor chamou já um pouquinho mais velho, mas Ele te chamou. Alguns desde todos nós, desde o ventre da nossa mãe. Bem antes disso, Ele já tinha sonhado conosco. Agradeça a Ele por Ele ter aberto os seus olhos para enxergar a Ele. Espírito Santo de Deus, eu sou grata a Ti por essa oportunidade de vida que o Senhor me deu em Tua presença. Obrigada, Senhor, por este mover que temos neste lugar. Obrigada, Senhor, por essas portas abertas que temos, Senhor, por ser tão livre aqui a nossa adoração. Obrigada, Deus, pelo fôlego de vida. Que todo esse fôlego hoje em nós venha ser todinho a Ti, para entoar louvores e toda a nossa atenção. Seja feita a Tua vontade em nosso meio, Senhor. Seja feita a Tua vontade em nosso ambiente, assim na terra como é nos céus. Doce Espírito Santo, que o Senhor possa receber a nossa adoração, a nossa alegria nesta noite, de braços abertos. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a Ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa
Glória,
Glória a Deus que vocês revezam as viagens. Graças a Deus. Não é? Todo mundo resolve viajar de uma vez. Aí avisa que a gente também vai e fecha a igreja. Irmãos, nós vamos ouvir a palavra do Senhor agora. Nós vamos ouvir uma história que vocês conhecem muito, que são as pragas do Egito. Já conhece essa história? Sim ou não? Assistiu a novela? Foi no cinema assistir? Ou conhece só da Bíblia? Não importa. Forte que você conhece, mas, por favor, eu fico decepcionada quando eu pergunto uma coisa que vocês não sabem. Nós vamos ouvir. Deus vai falar conosco através desse acontecimento do Velho Testamento. Deus havia preparado Moisés. Eu acho que é uma continuação mais ou menos do que eu falei a última vez que eu preguei, acho que eu parei lá. Eu disse, que eu não lembro mais onde foi que eu li, diz que Deus falou que Ele ia deixar o povo 400 anos. Em 400 anos Deus não falou com o povo. Os que sabiam da palavra, os que conheciam a Deus, foram passando uns para os outros, para os filhos. Mas no caminho muita coisa se perdeu e nem todos os hebreus amavam mais a Deus como José amava, como Abraão amava, como os filhos de Abraão amavam. Olha que animação. Glória a Deus. Glória a Deus, as crianças estão saindo, vão ouvir a palavra de Deus em outro lugar. Eu amo quando elas estão, mas quando elas não estão, também amo do mesmo jeito, porque elas ouvem diferente. E Deus faz umas coisas que às vezes a gente fica achando que é umas coisas doidas que não tem nada a ver com nada isso. Já pensou isso? Fala, mas eu não estou entendendo o que Deus está falando. Eu não estou entendendo porque Deus está permitindo que isso aconteça. Eu não entendo que Deus permita que esse tipo de coisa aconteça. Já pensou alguma coisa assim? Não? Nunca pensou? Não é pecado não, irmãos. A gente não entende. Tem coisa que a gente não entende. Tem como entender o que aconteceu sexta-feira lá em Minas? E falar que é uma coisa normal? Tem como entender que o pessoal está trabalhando em ser coberta de lama? E todas as vezes que eu me lembro, isso me dá uma aflição muito grande. Eu engasgo muito fácil. Eu fico imaginando uma pessoa sufocada, morrendo afogada na água. Agora pensa numa lama. Ela ser soterrada e morrer ali soterrada com lama, com escombros em cima dela. A gente pode dizer que Deus é mau, que Deus não os ama, que Deus se vingou. Deus é o nosso Pai e Ele sabe de todas as coisas. Sim ou não? Sim. Você está ouvindo aí, né? Então Deus permitiu que Moisés fosse criado por uma princesa no palácio, para que lá ele aprendesse de todas as coisas. Lá ele recebeu educação, aprendeu a ler e a escrever, coisa que os escravos não sabiam. Para que aprender a ler e escrever? Eles tinham que trabalhar. Ele aprendeu a guerrear, ele era um soldado, era bom de guerra. E todas as coisas que ele viveu e aprendeu tinham um intuito, tinham um final, que era o chamado de Deus na vida dele. Ele entendia isso? Será que Joquebede, quando deixou o filho no palácio, ela entendia, pensava isso? Quanto essa mulher não chorou sentindo falta do filho, achando que tinha perdido o seu filho? Mas a gente não sabe o amanhã. A gente não sabe mais pra frente o que vai acontecer. Ou você sabe? Sabe? Nós vamos falar das pragas. Foram quantas pragas? Ah, só a Miriam que assistia a novela que sabe, irmãos. Quantas pragas eram? 7? 10.
Eu achei que eu tinha ouvido um 7 aí. Sabe por que Deus permitiu as pragas? Sabe por que Deus fez todas as pragas que Ele queria que acontecerem? Você sabe que Ele poderia ter, lá na terceira, quarta praga, falar: tá bom, entendi. Eu entendi que o Deus de vocês quer que vocês vão. Mas eles só foram quando Deus fez todo o querer dele. Eu vou te dizer uma coisa: não é diferente na minha nem na sua vida. Tudo aquilo que Deus pensa e que Ele programa e que Ele sabe que é o melhor para você e para mim, a gente vai passar por tudo isso. Não é? E ninguém quer passar por problema. Você quer passar por problema? Você quer ficar desempregado? Você quer ficar doente, sofrer um acidente, perder alguém que você ama? Chegar na sua casa e estar aquele incêndio e você perdeu tudo que você tinha? Seus documentos, fotos, sua identidade? Alguém quer uma coisa dessa? A gente quer? Quer ou não, irmão? Claro que não. Então você me responda quando eu perguntar. Presta atenção. Claro que a gente não quer. E quando Deus permite, a gente acha que é maldade de Deus? Não é. Deus está nos conduzindo para onde Ele tem uma coisa maior. Isso, os sofrimentos, as tristezas, as dores, as decepções que a gente passa na vida faz parte do nosso caminho. E nós caminhamos para um futuro melhor. Tem uma coisa lá maravilhosa que Deus tem para a gente lá no fim. E que depois, quando você chegar lá, você vai olhar para trás e falar: vale a pena tudo que eu passei, passaria tudo de novo para estar aqui onde eu estou hoje. Mas na hora que a gente está passando, a gente não entende? É difícil, né? Então as pragas foi uma declaração de guerra que Deus fez aos deuses egípcios. Ele poderia ter parado, ele poderia ter deixado, ele poderia ter feito o que ele quisesse. Deus poderia fazer como ele fez com as pragas, que ninguém conseguisse se mover e o povo todo fugisse e fosse embora. Não podia fazer isso também? Ele fez coisa tão mais difícil. Mas Deus sempre vai tentar mostrar para quem não acredita que Ele é Deus. Ele sempre vai mostrar. Ele vai mostrar para o mundo, para aquelas pessoas que não acreditam em Deus, que acham bobagem na igreja. Elas vão te pedir conselho, elas vão te pedir oração, elas vão chorar para você. E você vai orar, você vai aconselhar, você vai abençoar. Muitas vezes a pessoa está passando isso só para ela entender que Deus é um só e que a gente tem que servir a esse Deus. Mas às vezes a pessoa não quer entender, ela só quer se livrar do problema, ela não quer servir a Deus. E Deus quer que ela entenda. Uma hora, um momento vai acontecer. Eu quero ler com vocês em Êxodo 10. Êxodo 10, nós vamos ler versículo 1 e 2. É fácil, hein? Já leram Gênesis esse ano? Não leram Gênesis ainda, irmãos? Lê Gênesis. Leia Gênesis, leia um pouquinho, 2 capítulos por dia, um capítulo, uma história. Leia Gênesis para você aprender mais. Alguém aqui já leu Gênesis, o livro de Gênesis todo, do começo ao fim? Levanta a mão para eu ver. Muito bem. Leia de novo. Eu estou em Êxodo, porque eu não sei ficar lendo Bíblia no celular. Eu gosto de mexer na página, eu gosto de riscar, eu gosto de novo, igual foto, eu gosto de pegar. Eu não gosto de ficar ali só. Eu leio, mas eu não gosto. Eu gosto de ler a Bíblia aqui na Bíblia. Abriu aí? Êxodo capítulo 10, versículo 1 e 2. Olha só o que Deus diz para Moisés. Talvez nem Moisés estivesse entendendo
Irmãos, eu fico pensando naquele povo, uns que acreditavam, outros que não acreditavam. Um povo escolhido e amado de Deus, que Deus está ali fazendo milagres para arrebanhá-los, e eles não acreditavam. E olha que esse povo pastor foi coisa, e reclamaram. Que nós não sejamos, irmãos, como esse povo que não creu, que viu tudo o que viu todo o livramento que Deus deu na vida dele. Tem muito crente que é assim, vê todo o livramento que Deus faz na sua vida, vê tudo aquilo que Deus dá, atravessa no mar, Deus abre um mar para ele passar, faz chover o maná, o que ele precisa, mas o coração dele permanece duro, fechado, lá no Egito. Sabia? Gente que prefere ser escravo do diabo do que servir a Deus. Tem gente que prefere se dobrar a Satanás. E são esses deuses que Deus vai te falar hoje, que Ele vai quebrar da sua vida. E se precisar quebrar, se Ele tiver necessidade de quebrar, igual Ele teve que fazer com o povo do Egito, vai doer. Não vai ser legal. Vai ser sofrido, vai ser dolorido. Não espere chegar na última praia. Vamos lá, capítulo 10. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com o faraó. Vai lá falar com o faraó. Porque lhe endureci o coração, e o coração de seus oficiais, para que eu faça esses meus sinais no meio deles. Você entende isso? Quando Deus fala que Ele endureceu o coração de alguém, Ele faz a pessoa não aceitar, Ele faz a pessoa não entender, Ele faz a pessoa ir contra aquilo que está sendo falado, por mais lógico que seja. Deus faz isso? Faz. Fez aqui. Versículo 2. E para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como os zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Até aí. Não parece de uma maldade muito grande quando Deus faz uma coisa dessa? Eu quero que os meus filhos vejam como eu zombei deles, desse povo que te fez sofrer, desse povo que te prendeu, desse povo que te açoitou, que matou filhos, que deixou sem comida, que fez trabalhar, ter bebê lá no meio do trabalho mesmo, porque esse povo sofreu muito. E você sabe que mesmo sofrendo, tinha gente que estava feliz naquele sofrimento. Estava feliz sendo escravo, comendo restos. Talvez seus olhos tivessem fechado, seu coração tivesse endurecido, mas não foi Deus que endureceu. Deus endureceu do faraó e dos oficiais dele. A pior coisa, uma das piores coisas que nos faz sofrer é quando nós endurecemos o nosso coração para Deus. A gente começa a dar justificativa de todas as coisas. Não, mas isso é por causa disso, não, mas isso é assim, não, mas assim também. Não quer entender o que Deus faz e o que é. Irmãos, abra teu coração para Deus. Deixa Deus limpar, deixa Deus quebrar. Acredite mais em Deus, naquilo que Ele tem por fazer na sua vida. Você consegue? Não sei, vamos tentar. Então vamos ver as pragas. Eu não vou ler, agora vocês vão me falar. Qual foi a primeira praga? Foi? As águas foram transformadas em... Ontem eu estava aqui cutucando meu nariz, fez um risquinho de sangue. E eu limpei com outro dedo, e o meu dedo ficou cheirando a sangue. E eu estava lembrando disso. Imagine todas as águas da tua casa, na caixa d'água, na torneira, todas as águas serem sangue. Abrir o chuveiro e sair sangue, os mares ter sangue. Sangue tem um cheiro muito forte, entende? É fedido, fede, é um cheiro muito forte. Imagina esse povo do Egito, que eles eram todo diferentão, que eles queriam ser os limpos, puros e tal. Como eles não sofreram. E outra coisa, eles adoravam o rio Nilo. O rio Nilo virou um rio de mar de sangue. Deus quis mostrar para eles o quê? Que aquele rio não era Deus nenhum.
Aquele rio era algum Deus? Não era. O Nilo era fonte de vida para eles. Nem era um mar tão maravilhoso, mas era o que eles tinham. Eles adoravam aquele rio. Então Deus quis mostrar para eles que aquele rio estava sob o domínio de Deus. Você adora alguma coisa sem ser Deus? Não responde não. Só pensa aí. Como assim, pastor? Adorar? Eu me ajoelho, eu me prostro? Não. O que é que você troca Deus por esta coisa? Você troca Deus pelo quê? Você troca vir à igreja pelo quê? Você troca o seu momento de oração pelo quê? O que é mais importante? O que você troca, acha que isso é mais importante do que Deus? Se você acha que isso é mais importante do que Deus, isso é um Deus na sua vida. Segunda praga qual foi? Foi as rãs. Meu Deus do céu. As rãs também foi difícil, hein? Eles tinham uma deusa lá, ela era assim, parecia uma mulher, mas tinha uma cara de rã. E quando as rãs vieram, eles não entenderam. Era a deusa Requete, sei lá, coisa assim. Ela era a deusa, sabe do quê? Da ressurreição. Eu acho que as pessoas ficavam confusas quando elas olhavam, mas como que a deusa pode deixar acontecer isso no nosso meio? Porque eles não acreditavam que Deus poderia fazer. E mais uma vez eu estava colocando uma praga ali para mostrar, seu Deus não vale de nada. Vai pedir para ele tirar? Vai pedir para o seu Deus fazer alguma coisa? Porque o que Deus colocou, quem tira é Ele. O que Deus muda, o homem não muda. Não existe outro Deus. Não existe outro que possa fazer. A gente tem que crer em Deus e crer de verdade. Não é crer assim, de uma forma religiosa. Não tem que acreditar. Ou você acredita de todo o teu coração, que você dá a sua vida por isso, ou você está mais ou menos, está no muro, não está muito acreditando não. Isso aqui confundiu a cabeça do povo. Como que esse Deus, que a gente leva lá as oferendas, as coisas para nós idolatramos, faz uma coisa dessa? Terceira praga, qual que foi? Piolhos. E a outra praga, quarta? Tudo só coisa nojenta, né? Os egípcios, eles raspavam a cabeça justamente para não ter piolho. Tanto é que eles achavam que os hebreus eram as pessoas sujas, nojentas, porque elas eram cabeludas. Elas não tinham aquele costume. E eles andavam muito limpos. Para eles irem até os deuses deles e fazer uma adoração, se entregar e dar as oferendas que eles davam, as coisas, as frutas, as coisas que eles colocavam para eles tinham que estar limpos. Então nesse período eles não tinham como ir, porque tinham moscas e porque eles estavam com piolho. Agora pensa que muitas vezes a gente vê as pessoas com mais detalhes para adorar os deuses que não existem do que a gente para Deus. Porque a gente diz assim, venha como está, o Senhor te recebe como você está. E Ele recebe, vem do jeito que você vem do jeito que você está, fedendo, piolento, doente, vem desse jeito que eu vou te transformar. Não é assim? Deus não olha a aparência, Deus não olha se você está limpo, se você está sujo, se seu cabelo é grande, se seu cabelo é pequeno. Quer saber se tem piolho ou não? Isso daí, Deus não está preocupado com isso, porque o que Ele se importa é com o nosso viver. É com quem eu sou de verdade, é com o meu testemunho, meu amor a Ele. Eu adorá-lo somente a Ele, só Ele é meu Deus. Ele não olha para essas coisas. Só se a gente não pudesse ver a Deus se estivesse doente, quem tem chulé não pode vir à igreja, porque Deus não recebe sua oração. Você está com piolho, não venha. Você está com sarna, fique em casa. Não venha adorar a Deus se você estiver se você tiver espinhas no rosto, não venha. Adora a Deus só quem é puro.
ser isso? Que tipo de Deus que ia falar com a gente desse jeito? O nosso Deus faz isso? Porque Ele é de verdade. A quinta praga. Vocês estão acompanhando a Bíblia, né? Vocês são bem espertos. O gado. O que o gado era para? O que as vacas e os bois eram para aquele povo do Egito, os egípcios? Eles eram sagrados. Não é? Eles eram sagrados. Tinha uma deusa vaca. Uma deusa vaca chamada Ator, deve ser Ator, começa com H, não sei se é rato, deve ser Ator. Era a deusa vaca e tinha um ápice, o touro sagrado. Um casal, um touro e uma vaca, um casal de deuses. Eles controlavam a saúde e controlavam a segurança. Mas depois disso, desses ataques, a sexta praga, o gado foi atingido por tumores. O que é um tumor? Uma ferida, né? Parecem umas bolhas grandes, umas coisas que estouram e fede. Quando Deus mandou essa praga dos tumores, não foi só para as vacas, foi para as pessoas e foi para os animais. Em tudo isso que nós já estamos aqui, na sexta praga, diz para mim, em algum momento, o povo de Deus foi contaminado? Passaram por alguma coisa dessa? Não! Isso acontecia só com os egípcios. O povo de Deus sempre foi protegido e livre. As coisas aconteciam lá, mas não aconteciam aqui. O povo estava doente lá, cheio de piolho lá, mas os cabeludos não estavam com piolho. Porque Deus estava guardando. Porque Deus, Ele guarda o seu povo. Deus, Ele te protege. Eu acho que tem coisas que talvez você esteja vivendo e que você não está entendendo que Deus está fazendo milagre na tua vida e você não está vendo. Você não está entendendo o que Deus está te protegendo, do que Deus está te livrando. Porque independente do povo que estava lá, separado dos hebreus, se eles reclamavam ou não, se eles acreditavam ou não, se eles concordavam com Moisés ou não, Deus os protegia, porque eles eram povo de Deus. E Deus faz isso conosco, porque Ele nos ama. Porque se Deus só nos amar quando a gente for certo, Ele não vai nos amar nunca. Se Deus só nos amar quando a gente não errar, Ele não vai amar ninguém, porque todo mundo vai errar. Uma hora ou outra a gente erra, uma hora ou outra a gente fala uma bobagem, faz uma besteira, diz sem pensar, ofende, magoa. E Deus estava protegendo o povo dele. Sétima praga. Qual foi a sétima praga? Foi a chuva. Você sabe tudo, família, que você está falando aí, você está acompanhando aí na Bíblia. Não, a Bíblia dela está aberta lá, ela não é disfarçando. Foi uma chuva de pedras e de fogo. Eu fico imaginando, meus amados, uma chuva de pedras. Já viu quando chove granizo? Quando as pedrinhas vêm pequenininhas, é até legal, né? Uma vez em casa, quando a gente morava ainda na outra casa, começou a chover e aquela chuva de granizo. Aí eu chamei, Pedro, vem a chuva. Irmãos,
Falei, Gabriela, puxa as plantas para fora para elas tomarem, para elas molharem. Lembra disso, Gabi? Começo aquelas pedrinhas, aquelas. Vem, Pedro, e vinha o gelo, assim na direção da janela da cozinha, a chuva. Irmãos, daqui a pouco começou a cair umas pedronas grandes. Aí eu falei, corre, não olha não, fechei tudo, puxa as plantas, tira as plantas da chuva, porque as pedras, e nem eram pedras, estão as pedras assim, e elas vinham com força e batiam na janela. Eu acredito que essa chuva de pedra não foi pedrinha dessas que a gente usa em construção, foram pedras grandes. Se você está na rua, se você está em algum lugar que está chovendo chuva de pedras e de fogo, você consegue se proteger, não consegue? Você consegue se esconder em algum lugar, algum jeito você vai tentar fazer, porque é do ser humano se proteger. O instinto de proteção, de preservar a nossa própria vida, não é uma coisa que a gente para e pense racional, é instinto. E os animais que estavam no campo? E as plantas, as árvores, tudo que estava plantado, teve como se salvar? Acho que não, né? Foi uma destruição. Isso fez com que o coração de Faraó fosse quebrantado, falasse: ele está acabando com a minha vida, com a minha cidade, com o meu povo. Ele parou para pensar isso? Não, sabe por quê? Porque Deus tinha endurecido o coração dele, porque Deus queria que eles sofressem. Deus queria que eles entendessem que aqueles deuses deles não eram verdadeiros. Eles queriam que o povo de Deus também visse que eles estavam sendo livrados e tudo aquilo que estava acontecendo era mão do Senhor. A outra praga dos gafanhotos. Depois, o que era verde, o que ficou, o que o fogo não destruiu, o que as pedras deixou, o que tinha de verde quando vieram os gafanhotos. E agora, o que se come? O que se oferece? Cadê agora para fazer lá as oferendas para os deuses? O que eu vou servir? Como eu vou agradar os deuses agora que eu não tenho mais nada para agradar? Eu não tenho o que comer. O povo não tinha geladeira. O povo não tinha uma despensinha com coisas guardadas, porque eles não comiam coisas que a gente come agora. Eles colhiam e faziam, eram frutas, eram legumes, eram pães, bolos. E cadê as coisas para fazer isso? Pode não ter sofrido na hora, mas com o tempo foi sofrer. E eles não tinham mais o que oferecer para o Deus deles. Nona, foram as trevas. Não as trevas assim de noite, que ficou de noite. Não era uma escuridão da noite. Era tão denso, como uma neblina tão forte, só que preta. Eles não conseguiam ver uns aos outros. Eles não tocavam em uns, eles não conseguiam ver o que tinha, não enxergavam nada, não tinha como enxergar. Eu acho que essa foi uma das mais difíceis para eles, porque tem um Deus deles chamado Ra, que era o Deus do dia, e eles sabiam que enquanto estava de dia, era o sol, Deus Ra, o sol. E eles sabiam que quando o sol estava lá, eles estavam sendo protegidos. Quando anoitecia, eles não saíam de casa mais. Escureceu, nós não temos a proteção de Ra. Você pode morrer, então eles não andavam no escuro. Faraó mandou alguns irem atrás de Moisés, para que Moisés fosse lá para conversar, para resolver isso, para acabar com essa praga. Eles ficaram, talvez, não sei se por isso, eles ficaram 3 dias no escuro,
escuro dia e noite. Acho que os soldados demoraram um pouco para chegar lá na casa de Moisés, com a escuridão. Então o faraó mandou chamar Moisés. Quando Moisés foi falar com o faraó, a primeira vez, ele falou que ele precisava sair com o povo, todo o povo, homens, mulheres, as crianças, os bois, o gado, tudo que eles tivessem que andasse, eles tinham que andar, caminho de 3 dias para adorar o Senhor. Depois disso, o faraó foi tentando fazer concessões. Não, vai um dia só. Não é isso que Deus falou. Não, vai lá só os homens. Não foi isso que Deus falou. Quando chegou essa penúltima praga, Deus falou Faraó falou para Moisés: então tá bom, faz assim, vai todas as pessoas, vai homem, vai mulher, vai todo mundo, só deixa os animais aqui. Moisés respondeu para ele: nenhuma unha de um hebreu vai ficar neste lugar. Faraó ficou bravo. Vai embora, Moisés, não quero mais ver a sua cara. E Moisés falou: você falou direitinho, você não vai ver nunca mais a minha cara. E foi embora. Não é cara, né? Na Bíblia diz face. Nunca mais você vai ver a minha face. E foi embora. E a praga passou. E a última praga, Deus, como algumas pragas foram avisadas, outras não. A última praga, eles perderam o filho unigênito. Primogênito, filho primogênito. Tinha um outro Deus, o Deus Mesquenete, que era a deusa do parque, aquele outro Deus lá, ator, que era companheiro também. Esse ator é companheiro de 2. Supostamente cuidavam dos primogênitos. Os americanos tinham um Deus que cuidava dos primogênitos. Foi de novo afrontado. Os deuses foram afrontados. E a gente sabe o final dessa história. Que o povo de Deus foi liberto. Que o povo de Deus saiu de lá. Aí teve que fugir. Aí Deus foi fazendo milagre. E Deus brigava. E Deus dava água. E Deus dava sol. E deu tudo o que eles precisavam. E o povo reclamava. E o povo ficava feliz. E o povo queria água. O povo fazia festa. Como todo o povo. Como eu e você. Eles ficaram lá. Mas antes deles irem embora, antes da última praga, no capítulo 11, versículo, se você não abriu, se você já fechou, não tem problema não. No capítulo 11, versículo 2 e 3 diz assim: Deus falando para Moisés, Deus falou isso para Moisés: fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. Para que eu coloquei? É fácil. Você pode ir para o seu vizinho e falar: eu quero as suas joias. Me dê todas as suas joias, porque Deus disse que é para você me dar suas joias. Me dê suas joias, seus dinheiros, os seus pertences que você tem, que tem valor. Ele vai te dar? Você daria? Val, me dê todas as suas joias. Você me dá? Não. Val, me dê todas as suas joias, todo o seu ouro, todo o seu dinheiro no banco, todas as suas terras, todas as suas coisas. Passa tudo para mim. Alguém ia dar? Olha o que Deus fez. Versículo 3. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. O mesmo Deus que endureceu o coração de Faraó foi o Deus que amoleceu o coração do povo. Olha como isso é interessante, como Deus é aquele, é como o sol. O sol é aquele que derrete o gelo e que endurece o barro, não é? O sol não só esquenta, o sol não só derrete, o sol não só aquece, é como Deus.
Deus é amor e Ele é justiça. Deus é amor, mas Ele cobra. Ele quer ser adorado, Ele quer ser engrandecido. Ele é fiel com você, espera que você seja fiel com Ele. A gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que dizemos e vivemos. Conheço casos, já vi histórias de pessoas que perderam entes queridos por abrir mão de trabalhar, de fazer alguma coisa para Deus e escolher aquilo. Nossa, que Deus mau. Vou te dizer, não é coincidência, porque nós não temos uma vida de coincidência. Nós vivemos o que Deus coloca para nós vivermos. E Deus muda a história assim que Ele acha que é necessário. Deus dá quando Ele acha que precisa, Ele tira na hora que Ele precisa. Talvez você conheça algumas histórias, talvez a gente conheça até a mesma história. Conhecia um casal, eram jovens da igreja que a gente era, muitos anos atrás. Eles casaram, tiveram uma filha, a filha estava com 7 anos, a mulher estava grávida. A gente estava na mesma época, assim, do tempo da Gabi nascer, era mais ou menos ali no mesmo ano. E o marido dela foi convidado para ser pastor de uma igreja, para ir para uma obra. Acredite você, a mulher não quis, falou que não. Aí ele falou, pastor, não vou, que a minha mulher não quer. Eu não lembro que época que foi isso, mas eu lembro que no feriado de 7 de setembro, não, 6 de setembro, antes do feriado, ela era professora de educação física. Ela estava vindo da escola, barrigão, que o filho já era para o outro mês. Ela estava vindo da escola, veio um menor dirigindo um carro, lá em Goiás é assim, né? Um tobogã. E ele veio e atropelou. Morreu a Vera, morreu o bebê que estava com barriga. Ai, que triste. Tanto é triste quanto era daqui. Você acha que foi legal eles perderem o primeiro filho, sendo que quem estava com o coração duro era Faraó? É triste como é triste qualquer perda, qualquer sofrimento. Deus, o que Ele quer vai ser, hoje ele é pastor, ficou viúvo, depois namorou com uma moça da igreja, casou, teve filho e é pastor. Porque Deus tinha um chamado na vida dele, quando Deus quer, Deus quer. Às vezes a gente acha que é o homem, porque o pastor tem umas ideias, porque o pastor fica falando para fazer essas coisas. O pastor é doido, mas isso é coisa de se fazer. Não vou fazer, não, acho que ele não está muito bem. E a gente sempre olha e acha que quem está fazendo, quem está dizendo, é o homem. Porque nós não vimos Deus falar com o homem. Então o que você ouve, você acha que é a pessoa que está falando dela. Você pode estar aí sentado ouvindo e achando que eu estou falando, a pastora pesquisou, estudou, está falando isso. Sim, eu pesquisei, estudei, mas Deus já estava falando comigo isso muito antes. Porque Deus fala comigo assim, próxima vez que você for pregar, você fala disso. Aí eu fico esperando mandar. Vai pregar, eu prego o que Deus mandou, porque eu tenho que obedecer. Deus falou, eu queria falar outra coisa, mas Deus falou que era isso. Não coloque, irmãos, empecilho para as coisas que Deus coloca para você. Não coloque empecilho, não diga, eu não vou fazer porque eu tenho um filho pequeno. Eu não vou fazer porque o meu trabalho me atrapalha. Eu não vou fazer porque meu marido é muito chato. Ele não fala aqui. Aqui ele é lindo, sorridente, tudo maravilhoso. Eu sei quando eu chego em casa. Quando eu chego em casa, esse homem me perturba. Ele não conta comigo. Eu não vou fazer. Irmãos, a gente tem que agradar a Deus. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Quando você assume um compromisso, sabendo da dificuldade, da cara feia do teu marido, Deus vai apaziguar a cara feia do teu marido. Deus vai cuidar do teu filho pequeno que você deixou para poder fazer o que tinha para fazer. Eu nunca deixei nada para trabalhar na obra de Deus. Eu trabalho em encontro com Deus, eu fui para o encontro com Deus, a Rebeca tinha 1 ano e 3 meses.
quando eu passei pelo encontro. Dali eu trabalhei, nós trabalhamos direto. Aí eu já estava grávida da Gabi, não sabia. Trabalhei até a barriga da Gabi, a barriga estava assim, até com as pernas abertas, de tão grande que a Gabriela era e de tanto que engordei. Cheguei a trabalhar no encontro com Deus, levei o Pedro, colocava cobertor no chão e o Pedro dormia lá. E uma outra irmã com a mesma coisa. Chorava a filha dela, eu dava mamar, chorava o meu, quem tivesse, amamentava, se cansava chorando. Porque filho não é empecilho para servir a Deus. Porque serviço não é empecilho para servir a Deus. Marido, seu dinheiro, a sua casa na praia, a sua fazenda, os bens que você tem, não te atrapalham de servir a Deus. Porque se isso for empecilho para você servir a Deus, Deus vai tirar de você. Ah, é isso que está te atrapalhando? É por isso? Então eu vou tirar. Porque eu sou Deus, não é o seu carro, não é o seu filho, não é o seu marido, não é os seus bens. Você vai me servir, porque você é meu filho e eu te chamei. Eu quero que vocês fiquem bem atentos com as coisas que Deus falar com vocês. Eu quero que você fique bem atento àquilo que Deus falar no seu coração. Aquilo que você ouvir e aprender. E parar de fazer com que as coisas sejam tudo, ver só as pessoas. Não, isso é porque o pastor falou, isso é porque o pastor pediu, isso é porque Deus está nos direcionando, isso é porque Deus falou para ser assim. Quanta gente vem para a igreja e trabalha e faz as coisas. Eu achei que quando a Juliana começasse a trabalhar, ela não ia conseguir dar conta, e a Juliana me surpreendeu. Ela dá, coitada, conta de tudo que dá para ela fazer. Tem hora que parece que ela está assim, até fora do ar. Mas ela tem honrado a Deus. Seus filhos atrapalharam alguma vez, Juliana, você de vir para a igreja? De trabalhar na obra, de bem encontro? Não atrapalhe, você também sabe que não atrapalha. Para de pôr desculpa. Para de arrumar desculpa para servir a Deus. Para de falar, é porque eu estou doente, é porque eu sou fraca, é porque eu tenho sono, é porque eu chego muito cansado, esse serviço me mata, eu não consigo ir para a igreja. Glória a Deus. Deus então tira o seu emprego, você vai ter todo o tempo do mundo para você vir para a igreja. É isso que você quer? Aprenda a dividir as coisas. Deus em primeiro lugar da sua vida. A minha família, para mim, é algo precioso que Deus me deu. Eu amo muito a minha família. Mas Deus vem antes da minha família. Se eu tiver que agradar a Deus ou ao meu marido, eu sinto muito, mas eu tenho que agradar a Deus. Pode fazer cara feia, pode fazer bico, pode ficar sem falar comigo. É Deus. Amo meus filhos, mas Deus vem antes dos meus filhos. Tem que vir. Porque a partir do momento que eu começar a trocar Deus para agradar os meus filhos, Deus tira meu filho de mim. E aí? É isso que eu quero? É isso que você quer? Pensa o que te separa de Deus. Pensa o que te atrapalha de servir e trabalhar na obra do Senhor. Pensa o que te atrapalha a vir nos cultos da semana. É a minha TV, tomara que ela queime, exploda, pega fogo. Se você não venha, se é por causa da televisão, ai pastora, credo. Ué, o que é mais importante? É Deus ou sua TV? Pode explodir, pode pegar fogo, você vai continuar vivendo? Vai! Aí você aprende, toma vergonha na sua cara, Deus te dá até uma televisão melhor, quando você aprender. Se seu filho tem um brinquedo que ele não sabe brincar, que ele machuca os outros, que ele se machuca, você vai deixar ele ficar com esse brinquedo? Vai? O que você vai fazer? Está lá com um brinquedinho que corta o dedo, um brinquedinho que espreme o dedo, e brinca e cai. O que você faz com esse brinquedo? Fala. Você tira ele. Tira, isso não serve para você, porque isso está te machucando, está te atrapalhando. Então ele tira o brinquedo, dá para outro, ou guarda, ou deixa para uns anos quando estiver maior. E você acha que Deus não faz isso com você, comigo? Você acha que Deus não honra aquilo que você fala? Às vezes coisas que você fala sem nem pensar. Às vezes uma coisa você fala, este ano eu não vou fazer tal coisa. E Deus não permitiu você fazer aquilo porque você falou, porque você profetizou. Não vai fazer nada mesmo.
Deus, Ele tem que nos corrigir, mas nós não somos fáceis. Às vezes você pode se achar que você é tão santinho, tão lindo, tão maravilhoso, tão angelical. Ela tem uma auréola em cima da sua cabeça brilhando, que você não peca, você não erra, você é demais. Não sei porque você não subiu e está lá sentado ao lado do Senhor Jesus. De tão puro e santo que você é. Ninguém presta, mas você não. Você é o escolhido. Se bobear, e o Senhor vem te resgatar com um cavalo de fogo, te leva de corpo e tudo embora. Não é não, irmão. A gente vê o defeito dos outros, não vê o nosso. A gente vê o que os outros erram, não vê a gente. Porque a gente se justifica. A Bíblia diz que se nós nos justificássemos a nós mesmos, a gente nunca ia cair. Se a gente julgasse a nós mesmos, nós não seríamos julgados, porque a gente sempre sabe, eu fiz isso por causa disso, eu falei isso por causa disso, eu não fui por causa disso. A gente sempre tem como nos justificar. Mas Deus é justo. Para de olhar para essa santidade toda, que é mentira do diabo, porque você é santo assim. Mentira. Você não é melhor do que o seu irmão se você orar mais, se você orar menos, se você ler mais a Bíblia, se a sua saia é maior, se o seu cabelo é maior, se você é mais perfumado, se a sua camisa vem fechada até o pescoço. Isso não te faz ser melhor. Melhor é aquele, e nem é melhor, mais íntimo, mais perto de Deus, é aquele que fala com Ele, aquele que sai em constante oração, aquele que busca o Senhor, aquele que ouve a Deus, aquele que tenta escapar, sair das coisas do mal, aqueles que tentam sair do Egito, porque o Egito é o mundo. Eles viviam no Egito, mas eles não tinham vida das pessoas do Egito. A gente vive no Egito também. O mundo está aí as músicas, está aí as danças, as piadas, os palavrões, os programas, tantas coisas, que se a gente não souber viver, a gente vai se enganar. A gente vai achar que a gente é crente convertido, vivendo a vida dos egípcios. Vamos orar? Vamos. Quero que você fique de pé. Eu quero que você peça para Deus. Preste atenção. Todas essas pragas aqui, até esqueci de avisar. Todas essas pragas aqui, a maioria delas pelo menos, está lá em Apocalipse também, no final, no fim das coisas. Se você olhar, se você pesquisar, você vai ver que tem também as mesmas pragas. É muito fácil ver que o outro ficou cheio de piolho, que perdeu o filho e achar normal com os outros. Puxa para você, se fosse você. Puxa se fosse tua família, tua casa. A gente tem que aprender a se colocar no lugar dos outros. Senão a gente não entende o que o outro está passando. Olha o seguinte, vocês vão orar da seguinte forma. Eu já fiz essa oração, depois eu pedi para Deus parar, não quero mais saber. Mas eu quero que vocês peçam hoje. Nós vamos orar. E você vai pedir para Deus mostrar para você, não é para ninguém saber, só para você mesmo, todos os seus defeitos. Ah, pastor, eu sei, eu devo ter uns defeitos assim. Não, você tem um monte. E você vai ver quanto defeito que você tem. Que quando Deus começou a falar para mim, eu falei, não quero mais saber. Para, não fala mais, eu não vou falar para vocês. Porque eu fiquei com vergonha. Quando Deus começou a falar, olha, você é assim, você não é assim, você faz assim. Eu falei, não, para, eu não quero saber mais. Você tem coragem de pedir para Deus? Mostra para mim, Senhor, todos os meus defeitos. Não é para ninguém me falar, não é para ninguém vir me contar e dizer que acha. É para o Senhor falar comigo, porque eu preciso me consertar. Quando Deus começa a falar, você é um porco, você é um preguiçoso, você é um relaxado, você é um mentiroso, isso tem que doer em você. Você não pode falar, normal, todo mundo é. Deus está vendo os seus defeitos, isso é sério, você tem que melhorar para Deus. Vamos orar? Vamos? Tem coragem? Abre a boca aí. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso único Deus.
porque o Senhor nos livra, o Senhor nos salva, o Senhor nos guarda, o Senhor nos abençoa, o Senhor tem preservado as nossas vidas, o Senhor tem feito milagres em nosso meio, o Senhor tem nos guardado em tantas coisas, às vezes que o Senhor já fez, a gente nem sabe quantos livramentos já passamos, e o Senhor fez por nós e nós nem ficamos sabendo, nem percebemos. Senhor, nessa noite, nós queremos entender e ter apenas o Senhor como Deus. Se alguém aqui, Senhor, está endeusando alguma coisa, o seu carro, o seu dinheiro, o seu poder aquisitivo, seus filhos, sei lá, até ele mesmo, Senhor, mostra para cada um desses, que eles não se enganem, meu Pai. Não estou pedindo para ninguém perder nada, não quero que ninguém morra, não quero que ninguém perca o que tem. Eu quero que o Senhor abra os olhos do teu povo e o Senhor fale ao coração do seu povo. Começa a falar, Senhor, fala os defeitos que incomodam ao Senhor que nós temos. Fale aquelas coisas que nós precisamos melhorar como pessoa, como ser humano, como filho, como servo seu principalmente. Mostra para nós, Senhor, e não apenas para mostrar para a gente ficar sabendo o que é, mas para que nós possamos nos consertar diante do Senhor, para que nós possamos ser melhores, para que nós possamos ser de acordo com o teu coração, sermos verdadeiros adoradores, servirmos ao Senhor de verdade, termos ao Senhor em nossa vida como único Deus, não o primeiro Deus, não o maior Deus e depois os outros deusinhos, não, o único Deus, porque tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu, e da mesma forma que o Senhor nos deu, o Senhor pode nos tirar, e nós temos que ter consciência dessas coisas, nós temos que ter consciência de que todas as coisas que nós temos é o Senhor que nos dá, e que se o Senhor achar que nós não estamos usando como deveria, o Senhor tira de nós. Senhor, fala conosco, tira do meio do teu povo, Senhor, a preguiça, tira a má vontade, o desleixo, Senhor, o desânimo de orar, o desânimo de cantar, o desânimo de te adorar, o desânimo, Senhor, de levantar as mãos, de ficar em pé durante o culto, porque tantas coisas que vamos, temos que ficar em pé, tantos lugares que vamos e temos que ficar em pé, ficar em fila e ficamos na igreja 20 minutos, não aguentamos ficar em pé, não aguentamos levantar os braços, não aguentamos fechar os olhos para orar, não aguentamos, o culto deu tempo, acabou, já cansou, como é isso? Senhor, muda isso da gente, tira essa preguiça que o povo tem de vir nos cultos da semana, Senhor. Senhor, corrija o teu povo, Senhor, nos ensine a sermos servos fiéis ao Senhor. Trata dos nossos corações. Não é para a gente saber o defeito de nenhum dos nossos irmãos, só os nossos mesmos. Não quero saber defeito, problema de ninguém, Senhor. Fala comigo só dos meus, nem do meu marido, nem dos meus filhos. Quero saber só os meus. E assim é com cada um, Senhor. Nós seremos melhores ainda, Senhor. Eu acredito. Eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, te agradeço pelo teu grande amor, te agradeço porque o Senhor é um Deus perfeito. Obrigada, meu Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Toda a honra, toda a glória, todo louvor ao nosso Deus. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Dizemos que o Senhor é santo, santo e poderoso Deus da nossa vida. Adoramos ao Senhor. Aleluia. Boa noite, paz seja convosco. Se assente um instante. Eu quero. É complicado, né? A gente ouve a palavra, a pessoa traz, mesmo que seja a Graça, minha esposa, pastora da igreja, que me ajuda não apenas nas ministrações, nas pregações, mas também na organização da igreja. E eu fico até fico sem jeito enquanto me vem à mente o versículo para dizer, porque parece que eu estou tentando remendar alguma coisa que ela disse, ou que o pregador disse, e não é essa a minha intenção. Mas uma coisa me fez lembrar, quando ela estava falando aqui, principalmente quando ela disse com relação às coisas que nós
colocamos como mais importantes na nossa vida, que faz com que a gente não entenda que Deus é a prioridade, que Deus é o mais importante, e acaba fazendo, Deus acaba movendo situações para nos tirar aquilo que nós colocamos como mais importante. E Deus me fez lembrar de Abraão. Abraão, ele não deixou isso acontecer. Abraão, ele tinha a promessa de ter uma vasta geração que viria após dele, muitos filhos viriam a partir dele, mas a esposa dele era estéril, não podia dar filhos. Sara não podia dar filhos. E quando Deus fez um milagre na vida de Sara e nasceu o filho da promessa, que era Isaac, o que Deus fez? Vocês sabem o que Deus fez? O que Deus fez? Alguém pode falar? Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac, como se fosse uma ovelha de sacrifício. E todos aqui sabem, pelo menos eu imagino que todos saibam dessa história. Abraão, ele não reclamou, ele não falou nada, ele pegou o seu filho, viajou alguns dias até o lugar onde deveria ser feito o sacrifício, amarrou o seu filho Isaac, estava pronto para sacrificar o seu filho. E quando Abraão levantou o cutelo, talvez você não saiba o que é cutelo, a grande maioria eu acho que sabe, é uma faca grande que degolava os animais. E quando ele levantou o cutelo para matar Isaac, Deus chamou para Abraão: Abraão, não faça isso. E em Gênesis capítulo 22, versículo 16, diz assim, Deus disse para Abraão: por mim mesmo jurei. Olha, Deus, ele jurou pelo próprio nome dele. Olha o peso disso. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei grandemente, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E versículo 18 para fechar: e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Amém. Então, é mais ou menos o que a pastora quis nos trazer aqui. Abraão, ele fez exatamente o que não deveria fazer. Aliás, deixa eu reformular que eu não me expressei direito. Ele obedeceu de uma maneira que muitos talvez não obedeceriam. Ele obedeceu a Deus, ele foi para sacrificar o filho, mas era um teste de Deus, porque Deus queria saber se Abraão amava o seu filho mais do que a ele. E como como Abraão provou para Deus que Deus ele era a prioridade, Deus enviou Jesus Cristo. Deus enviou Jesus Cristo. A mesma coisa, Deus poderia falar: não vou mandar Jesus, meu único filho, para morrer por eles. Não vou fazer isso. Mas como Abraão, ele mostrou para Deus a fidelidade. E a palavra de Deus nos ensina, a história nos ensina que Abraão foi um dos homens mais conhecidos da face da terra. E da geração de Abraão, da genealogia de Abraão, Jesus Cristo nasceu. Então, Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel. Então, quando Deus te pedir: olha, não coloca isso como prioridade da tua vida, eu sou a prioridade. Não tenha medo de ser obediente a Deus, porque Deus, ele é fiel para dar muito mais daquilo que você deseja no teu coração. Amém? Graças a Deus por essa palavra que nós ouvimos, que a pastora nos trouxe, que a gente tem que ter isso na nossa cabeça e no nosso coração, que
A gente ainda está morando no Egito, mas nós precisamos alcançar a nossa terra prometida, que é o céu. E nada vai nos atrapalhar. Nada vai nos atrapalhar. Amém? Glória a Deus. Eu quero trazer alguns recados importantes. Daqui a pouco nós vamos encerrar o culto. Quero falar sobre os cultos da semana. Terça e sexta, os nossos cultos oficiais, terça, sexta e domingo. Terça, sexta e domingo são os dias que nós reunimos aqui na igreja. Nós temos outros trabalhos que acontecem durante o ano. Temos a escola bíblica que vai começar em fevereiro. Temos as células acontecendo em vários lugares, em várias casas. Amém? Amém. Os grupos missionários. Os grupos missionários, eles vão se reunir durante o ano também, vão se organizar para fazer as suas reuniões, as suas devocionais, os seus cultos especiais, amém? Mas eu quero falar apenas hoje, do culto de terça, de sexta e domingo, porque são cultos muito importantes. Eu vou explicar por quê. Terça-feira é o culto de oração, culto de intercessão e de oração pela igreja, pelas famílias, pelos nossos amigos. Nós queremos nos reunir para falar com Deus, para rogar a Deus pela salvação de vidas, pela cura de pessoas, pela libertação. Então eu quero te incentivar, se você tem a oportunidade de estar aqui no culto de terça-feira às 20 horas, que você venha para orar conosco. Inclusive, eu quero que você saiba que você tem a oportunidade de convidar alguém que precisa de uma oração especial. Talvez uma pessoa que tenha um vício que precisa ser liberto, quer largar o vício, mas não consegue. Alguém que precisa de uma libertação, de uma cura. Alguém que precisa de uma aproximação maior de Deus, mas não sabe como. Que precisa talvez de uma restauração na família. Pessoas que não são da nossa igreja e que precisam de um toque especial do Senhor. Eu creio que através da sua vida, você convidando essas pessoas, Deus pode fazer grandes milagres nessas pessoas. Amém? Então nós estamos orando, nos preparando em oração, em jejum, para que quando essas pessoas virem aqui no culto de terça-feira e nós orarmos por essas pessoas, elas alcançarão a graça dos milagres do Senhor. Amém? Mas para isso, queridos, não basta apenas nós estarmos aqui reunidos para orar. Nós precisamos convidar essas pessoas também. Amém? O culto de sexta-feira também é um culto que vai ser dedicado para adoração a Deus. Nós estaremos dividindo alguns cultos de sexta-feira para os grupos missionários da igreja poder se organizar e fazer esses cultos aqui. Então vão ser cultos especiais, cultos diferentes, pessoas diferentes pregando, trazendo a mensagem de Deus. E isso vai ser feito durante esse ano, amém? E eu quero inclusive frisar com relação ao horário. Queridos, olha só, eu não quero, como é que eu posso falar? Criticar outras igrejas e outras denominações, porque cada igreja tem um estilo, cada denominação tem um jeito de cultuar, um jeito de fazer os seus cultos. No final das contas, o culto é feito para quê? Para cultuar a Deus, para Deus ser adorado, amém? Agora existem os estilos de cultos diferentes. Nós temos o nosso estilo, outras igrejas, Assembleia de Deus, Brasil para Cristo e outras igrejas, Renascer de Cristo, têm os estilos deles. Mas queridos, olha só, nós começamos a mudar alguns anos, de 2 anos para cá, mudar um pouco o horário do culto. O culto, ele começava às 18 horas, por exemplo, de domingo, começava às 18 horas e terminava às 20 e 30. 2 horas e meia de culto. E nós começamos a pensar assim, vamos tentar fazer um culto mais dinâmico,
mais rápido, para que as pessoas entendam que não é por muito a gente ficar aqui fazendo um culto de reunião de pessoas, que isso vai ter diferença. A gente pode fazer um culto dinâmico, onde podemos ficar com um culto mais enxuto, mais dinâmico, de 1h30, onde podemos ouvir uma palavra de qualidade, onde podemos adorar a Deus, orar, fazer tudo mais um tempo menor, para que depois, no final do culto, possamos estar reunidos em comunhão, conversar uns com os outros, bater papo, brincar e depois ir para casa. Porque o que acontecia? Eu já estou até me estendendo no culto, mas eu preciso falar isso. Porque o que acontecia era 20, 30, acabava 20 horas, 20 e 30, quando a gente acabava atrasando, acabava o culto e as pessoas iam embora rápido para casa. E não tinham tempo para conversar, para bater papo, para saber, como que está a tua vida, como que está você, beleza, tudo bem, precisa da minha ajuda, precisa da minha oração, e conversar. Mas as pessoas iam embora rápido para casa, e não tinha esse tempo de comunhão. Então, qual que é a ideia? Diminuir um pouco o culto, mas não para você ir embora correndo para casa, mas para você ter um tempo de comunhão entre nós. Amém? Logo a gente vai começar também com a lanchonete, comer uma lanchonete, um lanche na lanchonete, pagar um lanche para alguém, pedir para pagar, paga o lanche para mim. Para quê, queridos? Por que eu estou falando isso? Porque comunhão é isso também. Nós não podemos ser uma igreja que só fala, mas não vive. Temos que ser uma igreja que vive comunhão também. E às vezes, por exemplo, eu não por ser pastor, mas a gente acaba fazendo muitas coisas. E às vezes eu não tenho tempo de ir na tua casa para te visitar, para conversar com você, para trocar uma ideia. E eu posso fazer isso aqui no domingo. Vocês estão entendendo? Amém. A mesma coisa com os de terça e sexta. São cultos dinâmicos. Começa às 20 horas e termina às 9h15. É rápido. Não vai nem doer. Para que isso? Porque a gente sabe, queridos, que você tem muitas coisas para fazer na tua casa também. A gente não quer atrapalhar a tua vida, mas nós queremos ter comunhão com você. Nós queremos que você tenha comunhão com Deus aqui também, para nós orarmos juntos, amém? E nesse propósito, nós estamos fazendo o culto de uma forma muito dinâmica. Inclusive, por exemplo, para quem ainda não entendeu, não se acostumou ainda, nós não estamos falando sobre as ofertas e os dízimos, mas nós estamos orando para que você seja abençoado. Amém? É lógico que eventualmente a gente fale uma coisa ou outra sobre dízimos, sobre ofertas, mas o mais importante é que você entenda que você tem que trazer sua oferta com o coração aberto, sabendo que esta casa vai usar a sua oferta, o dinheiro que você traz, para continuar pregando a palavra. Isso é o mais importante, e que você saia daqui abençoado pelo nosso Deus. Amém? Então eu vou pedir para você ficar de pé. Nós vamos orar. Nós vamos falar com o Senhor. Nessa oração final, já dei os recados, né? Terça-feira, culto de oração e intercessão. Sexta-feira, né, que é o culto, terça-feira é o culto da Guamaia, amando o mundo através da intercessão. Sexta-feira também tem culto normal. Quando não tiver, a gente vai avisar, a gente manda recado pelas redes sociais, mas normalmente vai ter culto terça, sexta e domingo. Amém? E nessa oração final, eu quero que você peça para Deus o que você quer alcançar durante essa semana. Qual é a sua expectativa para essa semana? Você quer ser abençoado por Ele? Você quer ter uma semana produtiva? Você quer alcançar bênçãos financeiras, bênçãos emocionais, bênçãos espirituais? Coloque a sua expectativa no Senhor. Entrega seus caminhos ao Senhor. Confia nele, o mais Ele fará. Coloque a sua mão para o alto, feche seus olhos e comece a falar com Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos momentos que tivemos aqui juntos, ó Deus. Pela oportunidade que nós temos, ó Senhor, de ter comunhão nesse domingo, Senhor. Como todos os demais cultos da semana, também temos essa oportunidade. Obrigado, ó Pai, por termos esse espaço separado e preparado
para podermos te glorificar, Senhor, com a nossa vida e junto com os nossos irmãos. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe a cada vida que está aqui, cada pessoa, cada família. Eu quero pedir, ó Deus, que dos céus o Senhor derrame as suas bênçãos sobre o teu povo, não apenas aqueles que trouxeram as ofertas e dízimos, e o Senhor tem prometido para esses, Senhor, bênçãos sem fim, pois esses senhores não apenas, ó meu Pai, entregando uma oferta ou trazendo o seu dízimo, mas estão, Senhor, investindo na pregação do teu evangelho, investindo na pregação da tua palavra, Pai. Oh Senhor, derrama as tuas bênçãos sobre essas pessoas de maneira sobrenatural, e que cada um veja o teu poder nesta área, Senhor. Eu te peço também, Senhor, não apenas aqueles que trouxeram suas ofertas e dízimos, mas a todos, ó Pai. Senhor, que o Senhor possa ouvir, ó Deus, a oração de cada um, que o Senhor possa ver a expectativa de cada um para essa semana, e o Senhor usar a cada um de maneira sobrenatural, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor incentive a cada um, Senhor, a se aproximar da tua palavra e da tua presença, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Pai, pois eu confio em Ti, só podemos confiar no Senhor, ó Deus. Que o Senhor nos dê essa semana de grandes vitórias, Pai. Eu faço essa oração, esse pedido a mim, a minha família, a todos que estão aqui reunidos hoje, Pai. A todos que não vieram, Senhor, porque estão viajando, porque estão passeando, ou por algum motivo, outro motivo não pôde estar aqui. Que o Senhor possa também alcançar estas vidas, Senhor, com as tuas bênçãos e o teu poder, Pai. Nós oramos e agradecemos ao teu santo, a tua santa presença nesse lugar, Espírito Santo, e a tua palavra e o teu poder manifesto nesse lugar. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Que o grande amor de Deus, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja em nossas vidas, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Uma boa semana. Até a próxima.